2025. Começamos bem. E o que esperar do agro? Você pode me dizer? Muitas expectativas. Quais? Nosso amigo Christian vai dizer. Sempre o Christian trazendo informação. Pera lá, eu não. Quem vai informar isso aqui é a Joyce. Vamos lá, Joy. É isso aí, olha, hoje nós vamos falar um pouco aí sobre as expectativas para o agro em 2025, os desafios, ver até como as mudanças externas, né? O Trump de volta ao comando nos Estados Unidos, tensão no Oriente Médio, dança das cadeiras aí nos países europeus, como tudo isso influencia no agro. Temos uma previsão de uma super safra, mas por outro lado temos o descontrole fiscal. Para o produtor rural, custos elevados, preço baixo. Na outra ponta, preço alto para o consumidor. A conta não fecha. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoli. Seja bem-vindo, seguidor de Oeste. O agronegócio brasileiro enfrenta desafios em 2025. Volney Arruda Filho, SEO do Banco Plantar. Seja muito bem-vindo, Volney. Oi, Joyce, tudo bem? Obrigado por estar aqui com vocês. É um prazer grande estar no programa Força do Agro. Obrigado pela gentileza do convite. Prazer é nosso. O agro enfrenta um momento de dualidade. Por um lado, uma projeção de grande safra de grãos. Do outro, cenário econômico incerto, com o descontrole fiscal, elevação da taxa Selic e baixa adesão ao seguro rural. Volney, o que esperar da grande safra de grãos? Então, Joyce, tem-se uma estimativa realmente de uma grande safra de grãos, né? A gente está projetando aí em torno de 320 milhões de toneladas, mais ou menos, um aumento aí de quase 10% da safra 23-24, apesar que a safra 23-24 teve uma quebra muito significativa. Então, nós estamos estimando essa super safra. Isso aí pode trazer um alento aí para o produtor rural, né? Sendo que a última safra foi quase uma tempestade aí perfeita, se é que não foi, né? Tivemos uma queda grande de safra, uma queda de preço e uma alta ainda de custo de produção, né? Então, essa safra grande, por um lado, nós não vamos ter um preço alto, né? Porém, você vai ter uma produção que possa começar a trazer um certo alento, um certo respiro para o produtor rural, para ele começar a enxergar os próximos passos para o futuro, né? Então, essa é a visão que a gente tem. Agora, Volney, qual o impacto aí que a super safra traz para o pequeno, médio produtor? Então, essa super safra, como eu estava falando, né? Ela vai trazer uma janela de alento para esse produtor pequeno e médio produtor rural, ou seja, ele vai começar a poder planejar os próximos passos, né? De investimento, de amortização de dívidas, porque a maioria deles estão carregando um passivo financeiro muito grande devido a essas últimas duas safras que nós não tivemos uma produção satisfatória, né? Então, esse pequeno e médio produtor rural, ele vai começar a enxergar e fazer os planejamentos para o futuro, desde quitação, diminuição de passivo financeiro, novos investimentos, novas tecnologias que possam ser agregadas, coisas que não conseguiram ser feitas lá atrás, não? Então, essa super safra, vamos dizer, que está sendo estimada, ela vai trazer essa janela de visão para o futuro para esse pequeno e médio produtor. Eu vou conseguir planejar os próximos passos, coisas que não estavam sendo possíveis nessas últimas safras. Falando em dívidas, como o aumento aí da taxa Selic impacta o custo do financiamento para os produtores rurais? Impacta muito, viu, Joyce? Impacta muito. Então, a gente está estimando aí no próximo plano safra, né, uma queda de recurso subsidiado. Nós tivemos aí um recurso aí na safra 23, na safra 24-25, perdão, um valor mais ou menos de 12 bilhões de equalização, um total porque a gente não fechou ainda o plano safra, fecha-se em julho de 25, né? De mais ou menos de recursos liberados em torno de 470 bilhões de reais, né? Sendo que disso daí, mais ou menos, uns 150 bilhões de recursos subsidiados. Então, com essa alta da Selic, obviamente, você entende que se
você trabalhar com o mesmo valor de recurso de equalização, que foi 12 bilhões, você vai ter uma diminuição de recurso subsidiado. Então, você vai ter que aumentar o valor da equalização para você ter mais ou menos o mesmo volume de recurso que foi subsidiado nessa safra 24-25. Porque a Selic aumentou, você tem essa diferença aí de essa demanda maior de recurso equalizado. Então, você entende que nós não vamos ter, pelo menos é o cenário que mostra com essa perspectiva de aumento da Selic, a gente entende que não vai ter um aumento de recursos subsidiado. Ou seja, nós vamos ter menos recurso subsidiado para o produtor rural, aonde ele vai ter que buscar mais esse recurso nas fontes privadas, né? Então, isso acaba aumentando, impactando um pouco o custo de produção para o produtor rural, para o setor do agronegócio como um todo, que é um setor altamente que demanda muito recurso financeiro, né? Então, nós vamos ter realmente um aumento de custo de produção com essa perspectiva de aumento de Selic. O Volney, também falando aí no descontrole fiscal, com certeza ele acaba impactando, até dificultando o acesso ao crédito? Exatamente. Hoje o grande gargalo aqui da nossa economia, né, das nossas políticas monetárias, é o descontrole fiscal, né? Porque quando você tem esse descontrole fiscal que está acontecendo, né, esse déficit fiscal enorme, você tem que aumentar a taxa Selic, que é o que está acontecendo, né, para que esse recurso, esses recursos de investimento de fora continuem vindo para cá e não saiam daqui. Então, só que com esse descontrole fiscal, esse aumento, essa necessidade de você aumentar a taxa Selic para segurar esse recurso aqui e também para não aumentar a inflação, você acaba prejudicando N setores que são dependentes de recursos financeiros, né? Altamente dependentes de financiamento, né? Como é o setor do agro, né? Então, uma coisa você vai vendo, vai percebendo que uma coisa vai impactando na outra, né? Então, o descontrole fiscal acaba impactando na alta da Selic, né? Trazendo um risco Brasil muito alto, né? Uma desconfiança muito alta que necessita você aumentar a taxa Selic e, consequentemente, para segurar a inflação, consequentemente, você acaba prejudicando um setor dependente de financiamento, como é o setor do agro. E quais os setores aí que podem ser mais afetados pelo atual cenário econômico? A gente sabe que o agro é afetado diretamente. Exatamente. Os setores que são afetados por esse descontrole fiscal, que acaba levando a alta da Selic, são aqueles setores que dependem, né, de financiamento. Um setor que a gente falou aqui é o agro, outro setor que acaba também prejudicando o agro de uma maneira indireta, que é o setor de infraestrutura, né? Então, que é um setor dependente de grandes financiamentos, né? Então, você acaba não tendo investimentos em portos, em estradas, rodovias, ferrovias, silos para armazenagem, que é uma ferramenta extremamente importante para o setor do agro. Então, são setores que acabam, de uma maneira indireta, também prejudicando o agronegócio. Porque são setores aí que influenciam, né, que estão ligados ao agro. Sua audiência é muito importante, vamos a um rápido intervalo e já voltamos. A grande maioria dos veículos de comunicação sempre dependeu de verbas públicas e privadas para sobreviver. Nos últimos anos, vem migrando para as chamadas Big Techs a propaganda de empresas privadas, que antes disputavam espaços nas páginas de jornais e alguns segundos nos intervalos comerciais da televisão. Com a perda progressiva desses anunciantes, a mídia passou a depender cada vez mais das verbas públicas, consumidas em peças publicitárias que louvam empresas estatais ou reiteram promessas feitas por ministérios. Um lembrete essencial.
todo esse dinheiro vem dos impostos pagos pelos brasileiros. E quem paga essa conta é você. Quando um governo garante a sobrevivência de um jornal, uma emissora de televisão, um site ou uma revista, é claro que espera algum tipo de retribuição. Não existe almoço grátis. É por isso que precisamos da sua assinatura. Assine a Oeste hoje mesmo. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Agora, Vonei, quais os principais desafios aí que o Brasil enfrenta para continuar exportando grãos em um cenário de custos crescentes? Então, como a gente tem falado, né, para o Brasil continuar com esse superávit comercial, essa capacidade, né, de exportação como a gente tem, eu acho que nós temos que continuar com essa política do governo ajudando esses setores que são carentes, necessitários de investimento, né? Então, esse é um grande desafio, armazenagem, porto, escoamento dessas mercadorias. Você vê agora, nós vamos ter, como foi falado no início da nossa entrevista, uma super safra, uma estimativa de uma super safra. Então, você imagina, só na cultura do soja, 150 a 170 milhões que está sendo estimado, sendo escoado isso daí num momento quase igual, né? Você tem, claro, as outras safras, né? A safra de inverno. Mas nessa safra de verão, você vai ter um volume muito alto do soja. Então, você precisa ter armazenagem, você precisa ter um transporte rodoviário eficaz, você precisa ter portos para estar escoando essa produção toda, né? Então, você precisa ter uma logística muito grande para que tudo isso flua, né? E não prejudique, não se torne um gargalo muito grande que vai repercutir aonde? No preço. E daí a queda do preço que já não está boa, né? Porque já está sendo uma estimativa de super safra. Com esses gargalos, você acaba também tendo uma sensibilidade no preço da cultura, né? Então, eu acho que o grande desafio com essa super safra aí, para a gente continuar exportando, tendo o mesmo superávit comercial no agro, é você ter essa malha de logística fluindo um pouco mais, que é uma coisa que a gente fala em todos os anos, mas, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de armazenagem, silo. O nosso déficit de silo, de safra, de uma safra para o outro, de um ano para o outro, é em torno de 5 milhões de toneladas. Ou seja, a gente está aumentando o déficit de armazenagem, né? Que é uma grande ferramenta para o produtor rural, para ele poder conseguir segurar um pouquinho mais a sua mercadoria e trabalhar com uma perspectiva, uma janela de preço melhor para poder estar comercializando a sua produção. E nesse cenário atual da política econômica, o produtor tem custo elevado, preço baixo e, por outro lado, na outra ponta, o consumidor tem o preço elevado, paga muito caro, né? Totalmente desproporcional. Exatamente. Existe alguma possibilidade, Vonei, de o agro diversificar investimentos para reduzir os riscos financeiros? O que a gente sempre fala para os nossos clientes, em termos de diversificação, claro que você tem clientes, produtores que trabalham com N culturas, né? Que isso já é uma maneira de você diversificar os investimentos e também pulverizar o risco. Mas você tem outras ferramentas que você pode estar mitigando o seu risco. Por exemplo, usar mercado derivativo, né? O produtor tem que
é começar a usar essas ferramentas de mercado derivativo, ou seja, fazer hedge, aproveitar as janelas que preço melhor, vai lá e faz a venda no mercado futuro, né? Você tem um monitoramento da sua lavoura. Hoje tem N empresas que fazem esse monitoramento, procurar fazer um seguro de parte ou totalidade dessa produção, né? Buscar consultorias, buscar tecnologias novas, né? Então tem N ferramentas e meios que você pode estar mitigando esse risco desse investimento que não é baixo. Não é baixo, né? É um montante considerável. Você falou em seguro, por que o índice de adesão ao seguro rural no Brasil continua baixo e como fazer aí para incentivar a adesão? Primeiro, que o seguro hoje agrícola, né? Vamos falar, o seguro de lavoura, ele não é um seguro simples, né? É um seguro burocrático, né? Então a demanda para esse seguro essa burocracia acaba inibindo um pouco essa demanda, né? E a subvenção que é dada pelo governo federal ainda é uma subvenção muito baixa, né? Os recursos para essa subvenção é muito baixa. Então, isso acaba encarecendo o custo desse seguro. Então, você tem um seguro burocrático, difícil de fazer, não é simples, né? E você tem um custo alto e uma subvenção do governo federal não no montante que o setor exige. Então, você acaba inibindo esse desejo de fazer esse seguro. E provavelmente há riscos aí, né, de aderir ao seguro rural, principalmente com as mudanças climáticas constantes. Exatamente. Então, isso acaba encarecendo mais ainda no custo desse seguro. Como você mesmo disse, nós tivemos 2 safras aí com intempéries aí climáticas. Então, obviamente que o risco aumenta e as empresas de seguro acabam cobrando um prêmio mais caro para esses seguros. Então, é mais um fator inibidor aí para que a gente possa estar fazendo, tendo um volume maior, né, no seguro das lavouras. Agora, o governo tem condições, né, de implementar políticas que amenizem aí os impactos dos desafios econômicos que afetam, vamos falando aqui especificamente do agro. Tem. O governo tem meios, né, de estar minimizando. Hoje você vê bastante ação do governo em cima de uma ferramenta só, que é o financiamento rural, o Plano Safra. Então, fica todo ano, todo início aí no meio do ano, né, que é onde, em junho, julho, ali que é divulgado o valor, fica-se aquela expectativa, qual vai ser o volume, qual vai ser o valor da equalização. Porém, o governo poderia utilizar outros meios de estar subsidiando, como é feito em outros países. Você tem na Europa, você tem nos Estados Unidos, não o subsídio apenas no recurso financeiro, você tem o subsídio também na venda desse produto. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eles pegam o custo de produção, mais uma margem de lucro para o produtor rural. Se o preço não atingir aquilo ali, ficar aquém disso, o governo acaba bancando o que ele produziu vezes essa diferença, que é um meio de subsídio muito mais inteligente, né? Então, porque se o preço ficou acima, o governo não precisa fazer nada, né? Não precisa nem subsidiar. Então, é um subsídio mais, no meu ver, tá? É um subsídio mais inteligente, como apenas você subsidiar o financiamento rural, que muitos setores acabam utilizando esse recurso e, infelizmente, às vezes não empregam, não direcionam para aquilo que foi para o objeto daquele financiamento, né? Então, corre-se esse risco também. Então, eu acho que essa linha que os Estados Unidos adota é uma linha mais inteligente. A gente sabe que o governo, né, brasileiro tem meios, mas o produtor que espera pelo governo pode morrer na praia.
E aí a gente sabe que tem o setor privado que atua também para ajudar a minimizar aí o cenário econômico do agro. Inclusive o teu banco é um banco específico que trabalha diretamente com o produtor rural, com o pecuarista? Exatamente. Hoje a gente está sensibilizando um aumento de busca de recursos para o agronegócio vindo do setor privado, né? E está diminuindo as linhas do governo, como a gente falou no início da entrevista, né? A Plantae é uma dessas instituições privadas que atuam no setor do agronegócio. O nosso foco é o pequeno e o médio produtor rural, porque a gente entende que é o setor que é dentro do agro, é o setor que mais demanda e é mais carente e é mais necessitado e tem mais dificuldade para estar conseguindo as linhas de crédito. Então, a gente atua com o pequeno e médio produtor. Mas hoje você tem várias instituições que estão trabalhando para atender o setor do agro, né? Então, hoje a gente vê os CRAs, né, que é uma ferramenta de capitalização para o agro, né, de financiamento para o agro, aumentando anos e anos o estoque de agro. Você vê as LCAs, que é uma ferramenta que a gente utiliza de captação para direcionar para o agro. Você vê os próprios FIAGROS, né, que são os fundos de investimento no agro, estão aumentando muito também. Então, hoje está se criando vários instrumentos de crédito para direcionar para o setor do agro, atendendo essa lacuna que o governo está deixando, que, ao meu ver, é o que a tendência vai cada vez mais crescer nessa direção, ou seja, o setor privado financiando cada vez mais e o governo diminuindo essa linha de subsídio. Porém, o governo poderia adotar essa outra linha que eu acho mais inteligente, como eu falei agora há pouco, que é adotada nos Estados Unidos, que essa diferença do preço aí que ele poderia atuar. O teu foco é pequeno e médio produtor, você atende só São Paulo ou Brasil todo? Não, hoje a gente atende estado de São Paulo inteiro, norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, temos um correspondente em Mato Grosso, ali em Sinop, atendemos Goiás inteiro e Minas Gerais inteiro. O nosso foco maior é o setor sucroalcooleiro, né? Então, os produtores de cana ali, esses são os nossos... o nosso nicho de clientes, vamos dizer assim. Hoje, 60% da nossa carteira está em cima do setor sucroalcooleiro. Quais as expectativas para 2025? A gente vai a um rápido intervalo e já volta. Olá, pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita e Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold. É isso mesmo, Silvio, é porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma dessa. Tem que ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800.
Vonei, quais as mudanças aí no cenário macroeconômico, quais as expectativas em 2005 aí que possam surgir para beneficiar o setor? Ô Joyce, o que a gente enxerga? A gente vê uma guerra ali de Rússia e Ucrânia que já está vindo há um bom tempo, uma instabilidade no Oriente Médio que sempre teve, né? E algumas mudanças de governos, como nós estamos vendo agora nos Estados Unidos e na Europa, né? Uma direção mais para o setor direito, né? Da política, né? Então, do modo geral, você vê que essa entrada do Trump, um protecionismo muito grande nos Estados Unidos, né? Então, aqueles países que exportam para os Estados Unidos vão ter alguma dificuldade se é que ele vai adotar, vai conseguir implantar o que ele falou que ele falou que iria implantar, né? Isso daí pode gerar algum tipo de retaliação desses países, por exemplo, com a China, que exporta muito para os Estados Unidos, pode gerar algum tipo de retaliação também para estar comprando produtos dos Estados Unidos, como o soja, né? Isso pode beneficiar, que eu acho que vai beneficiar em algum momento, pelo menos no início do governo dele, para o setor aqui do setor agro do Brasil. Ou seja, vai haver uma demanda maior para os nossos produtos agrícolas por parte da China, né? E essa guerra da Ucrânia já está vindo há muito tempo, então você vê um aumento do custo de fertilizante, você vê essa instabilidade no Oriente Médio, aumento de petróleo, isso pode gerar algum tipo de custo também para o setor em termos de petróleo, derivativos e etc., né? Por outro lado, você vê algumas companhias, algumas empresas já se antecipando com essa troca de governo, com receio de haver uma demanda menor por parte da Europa, por parte dos Estados Unidos, com essas medidas protecionistas. Você já vê algumas empresas, por exemplo, como a BR Foods, já buscando novos nichos e tendo êxito, né? Você vê a BR Foods hoje abrindo indústrias na Arábia Saudita, né? Então, você vê que há outros mercados que possam ser explorados, né? Então, tem-se que buscar esses outros mercados. Então, fecha-se uma janela aqui, mas abre-se outras oportunidades ali. Então, do modo geral, eu enxergo com essas mudanças macro, o Brasil pode ser beneficiado. Além dessa relação direta aí, importação, exportação, também pode influenciar em investimentos aqui, diante dessas mudanças externas? Sim, pode gerar algum fluxo maior de investimento aqui para o Brasil. Sim, devido a essas instabilidades, devido a essas trocas de governo, pode gerar um fluxo maior de investimento. Porém, aquilo que nós falamos no início da nossa entrevista, com essa taxa Selic aumentando, isso inibe, né, pelo menos no início, no princípio, essa vontade de estar investindo aqui no Brasil, né? Você vê uma taxa Selic a 12,25, que nós fechamos 2024 com perspectiva de estar fechando aí em torno de 14,5, 15, 2025. Isso é um fator, um grande fator inibidor de investimento. Aqui você participa, se quiser falar com a gente, o WhatsApp está aqui na tela. Vonei, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Joyce, estamos sempre à disposição. Obrigado pela oportunidade. Obrigada e gratidão a você que nos acompanha aqui todos os dias. Vamos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.